o Deus desconhecido hoje ainda continua desconhecido para muitas pessoas que insistem na teimosia do erro, da incredulidade, porque no coração delas existe um perverso coração de incredulidade que lhes afasta do Deus vivo. A isso eles chamam de ateísmo. E hoje existem bilhões de pessoas vivendo nessa condição. Mas isso tudo é errado, porque a existência de Deus é algo verdadeiro. E não há nada paralelo neste mundo que possa competir de igual para igual com a existência de Deus em tempo algum. Nem ateísmo, nem incredulidade alguma pode superar essa verdade na consciência de todo ser humano. Porque em todo ser humano existe algo que Deus fez ou que Deus lhe dá. Como, por exemplo, corpo, alma e espírito. E vida, respiração e tudo mais. Tudo isso é algo que Deus colocou para o ser humano. Então, dessa verdade eles não podem fugir, eles não podem questionar. Eles não podem mentir para si mesmos a respeito disso em tempo algum. Então, essa questão de ateísmo é uma irracionalidade perversa contra o ser humano, que ele comete por aí deliberadamente. Porque ele está muito envolvido e enredado pela ciência humana, que tenta buscar explicações na ciência. Só que essas explicações não convencem ninguém. São sofismas, raciocínios falazes, mentiras, teorias sem fundamento algum, que não trazem para o ser humano a verdade, ou seja, a realidade dos fatos. Porque é aí que está o engano. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI. De forma bem clara e simples, de forma que as pessoas podem conhecer a divindade de Deus, o seu eterno poder, através de todas as coisas que foram criadas. E todas as coisas que foram criadas, tanto você como eu, podemos ver isso todos os dias sem impedimento algum. Isso nos revela Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos para toda a humanidade, dia após dia. Isso é inegável. Então, o ser humano não pode ficar com essa teimosia. É preciso que agora essa teimosia se acabe, esse mal que induzem as pessoas ao erro se acabe de forma definitiva em qualquer pessoa, principalmente nos ateus de hoje em dia. Porque nós não podemos, de forma alguma, negar a existência de Deus. Porque toda a criação nos revela a divindade de Deus, seu eterno poder. E isso é algo comum a toda a humanidade, sem dúvida alguma. Então, agora é hora de retornar aos princípios. O nosso princípio é Deus, Ele que nos criou. Então, essa criação de Deus, que é você e eu, devemos agora enxergar isso, discernir isso, para que assim possamos ter essa certeza e essa convicção que o nosso Criador é aquele que vive, é aquele que existe. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Essa é a verdade, pura e simples a respeito dele. Para que ninguém se complique por aí com coisas que afastam as pessoas do Deus vivo, como a incredulidade, por exemplo, como o ateísmo inventado pelos seres humanos. Então, é hora de terminar com isso, acabar, destruir essa incredulidade, esse ateísmo tem que ser, você tem que fazer isso morrer na sua vida para sempre. Então, é preciso expressar essa verdade.
E para que isso aconteça com mais clareza, eu vou ler um texto aqui, onde está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo um dia chegou em Atenas, na Grécia. E lá os gregos, eles tinham muitos deuses da mitologia grega. Tinha muitos templos e altares para esses deuses. Mas olha o que ele vai falar aqui a respeito disso. E é uma verdade absoluta. Então, eu vou ler aqui, esse texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 23 até o 31. Então, preste bem atenção nesse texto, que é muito bem claro. Ele está escrito assim, ó: porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens para que todos em toda parte se arrependam, porquanto preparou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, essa é a palavra eficaz, que traz a verdade de Deus, para que agora nenhum ser humano possa ter dúvida disso, e sim certeza e convicção da existência de Deus, perfeita, eterna, imortal, e que beneficia o ser humano. Porque quando o ser humano crê em Deus, ou seja, o próprio Deus passa a habitar a vida dessa pessoa, passa a falar com ela, a se manifestar na vida dela. Então, a pessoa é tomada por toda a plenitude de Deus, sim. Aí, sim, a pessoa está totalmente cheia de Deus, digamos assim.
E Deus completa o ser humano dessa forma. Porque o que falta na vida do ser humano hoje é Deus, sem dúvida alguma. E agora, as pessoas agora podem entender isso. Porque é verdade, é simples demais. Esse texto revela tudo isso. E isso é verdade. Então, a existência de Deus, sem dúvida alguma, é algo que se pode ser provado por aquilo que as pessoas podem ver. Porque a criação revela isso, de forma simples e objetiva, para o ser humano não ter dúvida mais. Então, é preciso agora entender isso. É preciso acabar com esse mal da incredulidade, do ateísmo, que não leva ninguém para lugar nenhum. O pessoal de Atenas ali estava todo errado, adorando até um Deus desconhecido. Mas aí Paulo revela para eles a verdade sobre Deus. E muitos creram. Se você continuar lendo o texto aí, você vai ver que algumas pessoas creram no Deus vivo e verdadeiro. E se arrependeram e se converteram a Ele por meio do Senhor Jesus. Então, essas pessoas começaram a provar o próprio Deus em suas vidas. Deus se revelou para elas. E elas, através dessa revelação, compreenderam a existência de Deus. E não tiveram mais dúvida alguma. Largaram tudo para servir o Deus vivo e verdadeiro, do qual eles são geração, como eu li aqui. Todas as pessoas que existem hoje no mundo são geração de Deus, ou seja, são criadas por Deus. Deus deu a essas pessoas vida, expressão e tudo mais. Corpo, alma e espírito. Um modo de pensar, de falar e de agir. Então, isso é importante se dizer, para ser bem claro e simples, para ser objetivo, para que as pessoas agora entendam isso. Então, agora sim, chega ao fim esse ateísmo, porque Deus se revelou dessa forma. E essa revelação de Deus é algo simples. E não é complicado. O complicado é continuar na dureza de coração, com o coração impenitente, com a teimosia, com a incredulidade que afasta as pessoas do Deus vivo. Não permita que você seja afastado do Deus vivo por causa dessas coisas. Pelo contrário, creia nele, viva nele, obedeça a ele. Porque assim ele vai ter uma comunhão com você, ele vai se revelar a você, ele vai falar com você, ele vai se manifestar em sua vida. Então, você terá a melhor coisa do mundo, a sublimidade de Deus em sua vida, e do conhecimento de Cristo também vai fazer você viver uma vida totalmente dedicada ao Deus que você conheceu, que se revelou a você. Então, essa é a mensagem simples, para sepultar, acabar com esse mal, cortar esse mal pela raiz. Qual o mal que tem que ser cortado pela raiz? O mal do ateísmo. Esse é um mal que não pode existir mais em ninguém em tempo algum. É preciso que agora a humanidade entenda isso uma vez por todas, para viver em Deus e ter toda a plenitude de Deus em sua vida. Assim, só dessa forma você será feliz com o seu Criador. Ele vai justificar a sua vida para que você tenha paz com Ele. Você será reconciliado com Ele, com certeza. E aí você terá a redenção dele na sua vida, para que assim você viva com Ele e Ele viva em você, numa união perfeita, que não vai acabar em tempo algum. Então essa é a mensagem de hoje para a humanidade inteira. E eu espero que a humanidade entenda isso. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.